Bom dia, amigos. Este vídeo aqui é para falar sobre as apurações sobre a permanência ou não do uso do dia e também da situação do JK. Uma coisa que nos preocupa muito. Inclusive, o JK, infelizmente, né, eu diria que, na minha opinião, ele está fora da Libertadores. Por quê? Ontem o joelho dele estava tão inchado que ele não conseguiu nem fazer o exame. Deve fazer hoje, para então ver qual a gravidade da lesão. Tomara que não seja rompimento do LCA, alguma coisa assim grave, que aí ele perderia toda a temporada. Eu espero que ele fique. Eu espero, na verdade, que ele tenha condições até de jogar a Libertadores. Mas é muito desanimador a situação dele. Eu acho que a Libertadores para ele não vai dar. Mas vamos ver, né, o que diz as imagens hoje. Eu creio que hoje ele deve fazer o exame de imagem. Mas a princípio, pelo que nós vimos ontem, ele está fora da Libertadores. Só se acontecer algum milagre, ele melhorar rapidamente, né, e não tiver nenhum problema nos ligamentos do joelho. Deus abençoe, que seja só um tratamento conservador e que ele volte no mais breve possível. Neste momento que nós não estamos precisando, num momento decisivo, praticamente ele está fora. O time que já vem mal, já não vem jogando nada, agora sem o único que conseguia chutar gols. Agora, tomara que esse camarada aí, que para mim já deveria ter sido demitido, coloque pelo menos o Castilho. Que Castilho é um cara que pelo menos nas bolas aéreas ele resolve. Nós não temos nenhum cabeceador, nós não temos ninguém no ataque. Cano e Hulk já passou o tempo deles. Infelizmente, o Cano foi importante para a gente, foi um grande ídolo, mas agora entra em campo e não faz nada. Hulk também a gente sabe que não vai fazer nada. Então, pelo menos o Castilho, a gente tem esperança de uma bola bater na canela dele, ou ele chutar uma bola, ou alguém cruzar e ele fazer o gol de cabeça. Ele, pelo menos, ainda nos dá alguma esperança. E falando nos bastidores da demissão do Zubeldia, foi feita reuniões, mas a princípio a diretoria pensa em manter ele no cargo, pelo menos até a Libertadores, como falei para vocês. Mas se não tiver John Kennedy, é perder tempo. Infelizmente é jogar por jogar, e com esse time aí que não faz gol, ainda mais sem o John Kennedy, e era para ele botar, nesse caso aí, sem o John Kennedy, era para ele botar o Castilho de titular. Mas ele ama o Hulk e o Cano. Ele tem que botar Hulk e Cano. Independente se eles vão jogar ou não, ele tem que botar. Eu nunca vi técnico assim. Independente de qualquer coisa, ele tem que botar Hulk e Cano. Mesmo que prejudique nós, torcedores tricolores. E mesmo que prejudique a instituição, o Fluminense. Mas na cabeça do Zubeldia ele tem que colocar Cano e Hulk. Independente de quem está lá na reserva. Pode ser o melhor jogador do mundo na reserva. Ele bota Cano e Hulk. Então é um treinador burro, teimoso, que já era para ter sido demitido há muito tempo. E com ele, o Mário, que é o defensor dele, Mário Bittencourt, que é o defensor dele, que age contra a instituição, a favor de um homem burro igual a ele,
para manter o seu ego, para manter a sua vaidade de dizer que não errou na escolha. Todo mundo sabe que ele já errou na escolha. É um absurdo, é um absurdo. A culpa não é só dele, não. Que ele é um incompetente, o Zubeldia é um incompetente. Mas mais incompetente ainda é Mário Bittencourt e Matheus Rubro Negro. Mais incompetente é essa diretoria. Então, ele vai ser mantido. Aí, quando nós perdermos a Libertadores também, eles vão demitir ele. Aí, pronto, nós ficamos sem nada. Aí, eles vão vender o resto do time. Ah, agora já não temos mais competição, podemos vender. Aí, vai jogar com a base. Vai jogar com a base. É isso que eles vão fazer. Vender os que podem vender, né? Porque esse monte de velho que tem lá no Fluminense, ninguém vai querer. Eles vão ficar pagando salário e pronto. O time esfacelado. Porque esse treinador incompetente lesionou o melhor jogador do Fluminense, que era o Thiago Silva, por incompetência dele, que naquele jogo contra o Bahia ele podia ter botado o Igor Rabelo, foi botar o Thiago Silva, que já vinha de uma sequência de jogos, não fez uma pré-temporada direito, todo mundo sabia que ele não podia jogar, e Zubeldia colocou ele. Aí tirou os nossos jogadores da decisão contra o Vasco, fomos jogar com o Vasco com um time esfacelado, perdemos o jogo. Por culpa de quem? Zubeldia. Que nós poderíamos ter a nossa zaga titular ali. Mas não. Então, gente, é uma sequência de erros, dessa gestão que a gente tem que repensar num Fluminense mais forte, mas repensar. E na hora de votar, os nossos torcedores têm que pensar mais no Fluminense e não em amizade a Mário. Essa diretoria está fazendo muito mal ao Fluminense. Muito mal ao Fluminense. Então, gente, é uma coisa terrível. É como diz o nosso amigo Vilela, que deveria se candidatar à presidência do Fluminense. Pelo menos nós teríamos um homem honesto tomando conta do Fluminense, que valorizaria os ativos do clube, que é Xerém. Que esse cara aí nem isso sabe fazer. Aliás, ele despreza a base. Provavelmente nesse jogo contra o Botafogo vai ter vários garotos. Sabem por quê? Porque ele vai privilegiar os amigos dele, Hulk e Cano, para Libertadores. Então ele vai vai botar um time misto, com vários garotos da base, para poder poupar desses velhos carquéticos que ele coloca no time. E é isso. Os velhinhos estão descansados para chegar lá contra o Rivadavia e fazer vergonha de novo. Os jogadores que jogavam alguma coisa, o Acosta Savarino já não joga mais nada. Mas provavelmente deve ser por causa do Zubeldia. É alguma coisa. Por não concordar com alguma coisa que ele faz nos treinamentos. Deve ter muitos jogadores insatisfeitos já com o trabalho do Zubeldia. Como toda torcida tricolor está insatisfeita, os jogadores também devem estar insatisfeitos e não estão rendendo mais nada por causa do treinador. Infelizmente, a questão é essa. Zubeldia tem que ir embora. Não é possível que essa diretoria seja tão incompetente
que não consiga nem demitir um treinador. Eu espero que eles consigam fazer isso. Pois é, meus amigos, o Noticiário Tricolor, o dia de hoje é esse. Hoje tem a definição do time, né? Como eu falei, deve colocar um time misto contra o Botafogo amanhã, porque terça-feira já tem Libertadores. Vamos nos preparar, infelizmente, para passar mais uma vergonha. Que enquanto tiver esse técnico aí, a torcida tricolor vai só passar raiva, infelizmente. Enquanto eles não tiverem coragem de botar alguém lá no comando do futebol do Fluminense, alguém que privilegie a base, alguém que tome decisões diferentes, alguém que tenha um esquema tático diferente, alguém que realmente conheça de futebol. Porque o trabalho do Zubeldia já acabou. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de deixar o seu like e me ajudar aqui no canal, para que eu possa trazer um conteúdo para vocês de melhor qualidade. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus. Que vença sempre o nosso Fluminense. Hoje, amanhã e sempre.